A doença coronária é cada vez mais considerada uma doença crónica, evolutiva e não estável. E vamos aproveitar o facto de hoje se assinalar o Dia Mundial do Doente Coronário para abordar o tema com a ajuda de Francisco Araújo, coordenador do Núcleo de Prevenção e Risco Vascular da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à edição da manhã. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento deste problema? Os fatores de risco são bem conhecidos. Basicamente, aqueles fatores clássicos, como seja o colesterol, como seja a tensão arterial elevada, como seja a diabetes, e depois algo que nos acompanha há muitos anos e que felizmente tem vindo a diminuir, que é pela primeira vez nos últimos anos, que são a obesidade, o sedentarismo e também o ato de fumar. Talvez a coisa mais importante que podemos fazer para diminuir o risco é tentar controlar estes fatores de risco, e o mais fácil será o sedentarismo, o praticar algum exercício físico. O mais difícil, curiosamente, e sabemos bem, é parar de fumar. E atinge mais quem este problema? Atinge toda a gente, por isso é que este é um problema de toda a sociedade. Atinge, neste momento, homens e mulheres de uma forma mais ou menos igual. Pensava-se que as mulheres eram menos atingidas, é uma coisa falsa. Até à menopausa, de facto, estão algo protegidas pelas suas próprias hormonas, que são diferentes do homem, mas depois, a partir daí, o risco é equilibrado, até superior nas mulheres. O grande problema que nós temos neste momento é que a doença tem vindo a diminuir, por um lado, a sua incidência. Portanto, Portugal é o país da Europa, curiosamente, que tem menos incidência de doença coronária, mas está a atingir a mortalidade de pessoas mais novas. Mas isso tem a ver com a mudança de estilo de vida que começou nos últimos anos a ser feita por uma parte significativa da população, essa menor incidência? Tem a ver com os tratamentos, tem a ver com a mudança de estilo de vida das pessoas. Se recordar, há 20 anos não via ninguém a correr na rua. E agora vê-se muita gente a praticar exercício físico. As pessoas estão mais informadas em relação aos condicionantes da sua vida que motivam estes riscos, nomeadamente o estar sentado, ter a comida não ser a mais equilibrada possível, mas de alguma forma também os próprios medicamentos ajudam a controlar melhor esses fatores. Doutor, já vamos falar do tratamento, mas falava aí de um dado que é interessante e ao mesmo tempo muito preocupante, que é a taxa de mortalidade em pacientes mais jovens. Como é que se explica? Explica-se um bocadinho pela quantidade de fatores de risco que se vão acumulando. O stress, as dificuldades socioeconómicas que as pessoas podem ter, que atinge sobretudo pessoas em idade média, e isso faz com que haja muitas vezes desvalorizam a sua própria saúde, recorrem menos ao médico que as pessoas mais idosas e de facto continuamos à procura da explicação para esse problema, mas é algo que temos vindo a constatar. Nós temos que conseguir reduzir a presença de fatores de risco, mas a presença, sobretudo, de doença, do infarto agudo do miocárdio, mas também do AVC, em pessoas mais jovens. Mas é um sinal de alerta de que este problema, quando não é tratado, pode ter consequências muito graves. Claro, com certeza. E a melhor maneira de tratar é a pessoa ir ao seu médico para poder avaliar o seu estado de saúde. É muito importante, por exemplo, que o façam antes de decidir mudar o seu estilo de vida de uma forma radical. Não aconselhamos que uma pessoa com meia-idade comece a praticar um exercício físico intenso. Pode fazê-lo de uma forma moderada, com certeza, andar a pé, andar de bicicleta, mas de uma forma intensa deve ter uma avaliação médica primeiro, exatamente para percebermos até que ponto é que essa doença pode estar instalada, porque é uma doença silenciosa. A aterosclerose, que é a doença dos vasos arteriais e também das coronárias, começa muitas vezes por volta da adolescência, o depósito de colesterol. Ele vai-se acumulando ao longo da vida e é muitas vezes aos 50, 60 anos que começa a dar os primeiros sinais. E o tratamento é principalmente através de fármacos? Não. O tratamento também é à base de mudança do estilo de vida. A pessoa comer menos calorias, praticar mais exercício físico. Mesmo com a doença já instalada, é possível só com isso controlar? Com a doença já instalada, dificilmente isso é, porque nós temos medicamentos que mudam o curso da doença e mudam o risco. Nós, quando estamos a tratar... Era isso que me referia. Essa é uma mensagem muito importante. Eu, quando estou a dar um medicamento, por exemplo, para reduzir o colesterol numa pessoa, eu não estou a fazer nesse contexto. O que eu quero é que a pessoa tenha menos risco de vir a ter um evento, de vir a ter um infarto, de vir a ter um AVC, de vir a morrer por uma causa cardiovascular. E isso é uma mensagem que nós temos que conseguir passar. A forma como eu avalio se os resultados estão a ser positivos é avaliando a pressão arterial se está mais controlada, se o colesterol desceu, se a diabetes está mais controlada, mas o que nós tentamos é diminuir a progressão do curso da doença para um evento que pode condicionar uma mudança muito triste na vida de uma pessoa. A pessoa ter um infarto fica muitas vezes com o coração mais cansado, com insuficiência cardíaca, ou ter um AVC fica com sequelas podem ser para toda a vida. É nesse contexto, sendo uma doença silenciosa, mas que tem
apresentações muito agudas e que podem ser muito graves, nós tentamos mudar o curso da doença. Nada como estar alerta. Soutor, bom dia, muito obrigado pela sua presença e Muito obrigado. esclarecimentos na edição da manhã. Muito obrigado.